Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Na cadeia, detento do semiaberto é preso em Sapucaia por aplicar golpe de nudes em todo o Brasil. Prejuízo das vítimas vai além do dinheiro. Como se proteger das ameaças? É daqui a pouco. Um absurdo no trânsito. Perseguições tomaram conta das estradas e cidades gaúchas. Em Catuípe, motociclista não poupou nem os moradores. O fim da cena a gente já te conta. Agora é pra valer. Foi dada a largada para as campanhas eleitorais. Como serão as eleições no novo normal? Certamente será uma eleição histórica, porque o momento que nós estamos vivendo é histórico. E tem dinheiro na conta. Hoje, mais de 9 milhões de pessoas serão beneficiadas com o auxílio emergencial. Saiba quem são elas daqui a pouco. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção para essa imagem. Tensão durante uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal a um traficante em São Lourenço do Sul, que fica aqui na região sul do estado. E claro que também, olha só, vamos escutar um pouquinho. Perseguição que, olha, foi longe a perseguição. Polícia Rodoviária Federal perseguindo um traficante, teve o apoio da Brigada Militar. Foram quilômetros e quilômetros. Aí o momento, né, de toda a ação e o momento da prisão, né, desse traficante. Em seguida a gente traz outros detalhes e informações. E em seguida tem também o esporte, né, com a dupla imbatível, o Glauco Pazza e o Jeremias Werneck. Afinal, sai Brasileirão e entra a Libertadores, não é verdade? É logo depois do intervalo, um rápido intervalo. Fique aí com a gente, até já. Muito bem, estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. Vem cá que eu tenho um recado bastante importante para todos vocês. Ser previdente é planejar o futuro, né? É pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte, na luta contra a Covid, a isenção de carência para a aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Então, ligue 51 4003 3135, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Aos amigos do Cortel, um grande abraço da gente aqui. Olha só, vamos falar da Expo Inter, porque a Expo Inter começou nesse final de semana com um formato inédito, né, em meio à pandemia. Pela primeira vez, esse evento terá uma programação online e venda de produtos por drive-thru. Na tela a gente conta. O poder de convencimento do vendedor é o mesmo, só que agora o cliente está dentro do carro. 2, 4, 6. Motoristas e produtores rurais tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Sim, a gente já invasou umas garrafinhas menores e já serve no carro. O cliente pega o copinho do pacote para não ter o contato com a gente. A Aline preferiu não oferecer degustação da linguiça defumada e do torresmo, os campeões de vendas das últimas feiras. O público que está vindo tem a oportunidade de vir com o carro e tem o conforto de levar já aquilo que está comprando no seu veículo, né? O cliente que passa de carro pelo circuito vê os produtos coloniais da Aline e de outros 51 pequenos produtores. A estrutura hoje é 6 vezes menor para manter o protocolo de distanciamento social e permitir que os veículos circulem entre os estandes. Eu achei uma boa, até porque é o seguinte, né? O povo está todo preso, pelo menos para dar uma volta e espairecer. O drive-thru da agricultura familiar acontece em um dos pavilhões da Expo Inter, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Além de dar um passeio fabuloso, gostoso, a gente encontra as coisas que a gente precisa. Até o dia 4 de outubro, o mais tradicional evento do agronegócio gaúcho vai ter atividades presenciais e transmissões online pela internet. Na edição do ano passado, foram comercializados quase 2 bilhões e 700 milhões de reais. Apenas o pavilhão dedicado à agricultura familiar faturou 4 milhões e meio de reais em 2019. 420 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil durante os 9 dias do evento. Claro que os volumes não vão ser iguais às feiras anteriores, mas aqui a gente está criando um ambiente para uma retomada da agricultura familiar. É a criatividade funcionando como combustível para escapar da crise.
É importante porque essas pessoas empreendem e precisam desse espaço, né? É isso aí, 11 horas e 48 minutos. Daqui a pouco vamos falar da dupla Grenal. Amanhã tem a dupla pela Libertadores. E como é que foi a dupla no final de semana, hein? Os resultados não foram aqueles esperados, né? Afinal de contas, o Grêmio jogou contra o Atlético, né? E o Inter contra o São Paulo. Mas daqui a pouco o Glauco Pazza e o Jeremias Werneck vão atualizar para a gente e dar todos os detalhes de como foi a rodada do final de semana. Agora eu quero a sua atenção, olha só este absurdo no trânsito. Em Catuípe, teve perseguição a um motociclista. Os moradores da cidade viram tudo de perto e ligaram diversas vezes para a polícia para denunciar o que estava acontecendo na cidade, não é mesmo? Glauco Pazza, bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, as ruas estavam cheias lá no centro da cidade de Catuípe. Até parece que acabou a pandemia, hein? Pois é, você sabe, né? Cidade do interior, às vezes não tem muito programa, o pessoal vai pra praça, né? Só que aí, para assistir esse episódio lamentável, começou uma movimentação muito forte da polícia. Um motociclista fazia peripécias com uma moto, logicamente, no centro da cidade, andando em uma roda só. Nossa, olha as pessoas ali, passou por elas. A moto não tinha placas, quer dizer, estava irregular e esse motoqueiro fazendo peripécias. Aí os moradores chamaram a Brigada Militar, que começou a perseguição. Só que tem o seguinte, o motociclista não parou. Inclusive, em determinado momento, ele caiu da moto, mas levantou, continuou andando, passou... Bateu ali nas pessoas, gente, atropelou. Ele passou em meio às pessoas, por cima das pessoas, dá para dizer isso aí. Atropelou. Depois de toda a confusão, o motociclista conseguiu fugir, mas ele foi identificado e vai ser intimado para prestar informações. O caso aconteceu na madrugada de sábado. Portanto, motociclista fantasma, mas nem tão fantasma assim. Para quem está chegando agora, 11 horas e 49 minutos, estamos mostrando uma cena que aconteceu no final de semana, uma perseguição, né? Também uma perseguição de uma viatura da Brigada Militar contra um motociclista. Agora, a habilidade desse motociclista, que estava fazendo peripécias, a habilidade, nem tanto, né? Chegou na esquina e, infelizmente, atropelou, né? Colocou em risco a vida dessas pessoas, que ele atropelou as pessoas na esquina. Isso aconteceu aonde, Glauco? Catuípe. E olha, os moradores chegaram a brincar com a situação, logicamente que foi uma coisa inusitada, né? A Brigada Militar fazendo aquela perseguição, o motociclista nem aí, tentando fugir de qualquer jeito. Mas é uma coisa muito séria, poderia ter terminado, inclusive, num acidente mais grave, né, André? Agora, veja só, primeiro a gente chama a atenção, claro que a perseguição em si, mas as pessoas na rua, né, se divertindo. O que eu vi esse final de semana, de imagens das pessoas postando, né, em aglomerações na beira da estrada aqui da região metropolitana, os tradicionais locais, ali RS 239, o pessoal no postinho, tomando chimarrão, vendo o movimento da estrada, quer dizer, o pessoal despreocupado. Quem já morou no interior, André, sabe o que é o bobódromo, né? Pois é, exatamente. É isso aí. Só que é o seguinte, estamos numa pandemia, aí a gracinha ali de moto começa a fazer exibições, houve uma perseguição e olha, o cara conseguiu, mesmo caindo, atropelando as pessoas, conseguiu fugir. Né? E por ser uma cidade relativamente pequena, para não dizer pequena realmente, Catuípe, né? Certamente as pessoas ajudaram a identificar este homem nessa moto aí, que agora vai ter que prestar informações. Afinal de contas, isso não é programa que se faça, né? De madrugada, nem em horário algum, em plena rua do centro da cidade, colocando em risco todo mundo. É isso aí. Daqui a pouco o Glauco, 11h51. E olha só, em seguida, um detento do semiaberto foi preso aqui em Sapucaia do Sul. Por quê? Porque ele aplicava o golpe de nudes em todo o Brasil. Sabe o golpe de nudes, né? Pelo menos 40 vítimas foram chantageadas com fotos íntimas, aquela coisa. O pessoal se aproxima pelas redes sociais. Em princípio, parece que é uma terra, né? Que não tem uma terra sem lei, não é bem assim. Mas aquela coisa, as pessoas escondidas atrás do telefone, começam um relacionamento, vão gostando, mas vou mandar uma foto daqui e dali, e o resultado é esse. Quando a pessoa pega a isca, aí começam as chantagens. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes. E nós vamos falar também sobre mais de 9 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com o auxílio emergencial. Em seguida, a gente traz todos os detalhes e informações com a colega Luciane Coma. Aí as agências da Caixa Econômica Federal atendendo, né, as pessoas que ainda têm problemas, dúvidas para conseguir retirar este auxílio. Mas daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. 11h52 agora. Atenção para um flagrante de um acidente que aconteceu em Gravataí. Um motorista culpado fugiu depois de tudo. A gente pergunta, cadê a responsabilidade dos nossos motoristas, Glauco?
pessoal parece que está meio maluco no trânsito. Não sei se é o efeito da pandemia, Pois né? é. Esse acidente que aconteceu, como você falou, em Gravataí, na frente do condomínio Parque Lago, o trânsito estava normal, dá para ver aí, quando o motorista resolveu atravessar a pista. Só que durante a manobra, ele bate num veículo que estava passando. E este veículo atingido acaba capotando. O carro que causou o acidente, o motorista fugiu do local, não prestou socorro e isso aconteceu na sexta-feira. Por sorte, a motorista do carro que foi atingido, que capotou, foi socorrida pela SAMU e não corre risco de vida, mas também uma irresponsabilidade de quem causou o acidente, mesmo, é claro, que não tenha sido de forma proposital, mas não ter parado para pelo menos prestar socorro, né, André? E o retorno num lugar que nem poderia, né, estar acontecendo. A gente, olhando a velocidade, Glauco, não parece que o carro, para vocês verem, como um carro quando desequilibra, o risco de um acidente ele é muito grande, né? O carro, ele desequilibrou ali, por quê? Porque ele freou, foi para a esquerda, e aí bastou, né, cair, ele... Ali tu vê que a calçada é mais baixa, né? Mas basta um toque, né? Basta um toque. Mas olha só, ele quase que ele cai naquela calçada que ela é no nível mais baixo, é incrível. Essa calçada aqui desse prédio, bem ali onde ele virou, é mais baixo, poderia ter entrado na casa. Agora que me chamou a atenção, olha só, o carro fugindo, quase que ele atropela uma outra pessoa que estava atravessando lá. O motorista provavelmente ficou apavorado com a situação, mas não justifica, né? Mas o momento, nessa hora, ele tinha que parar e, no mínimo, prestar socorro. E uma pessoa que desesperada, né? Uma pessoa desesperada caminhando aqui, e quando viu que ia dar o acidente, né, essa pessoa aqui levanta os braços. E aí, então, aconteceu esse acidente. Como é que ficou a situação dessa motorista? A motorista foi atendida, foi socorrida pela SAMU e não corre risco de vida. Aí, é claro que tem toda essa situação que a gente tem que realmente saudar. O carro não vinha em alta velocidade, né? Capotou, de certa forma, até lentamente, né? E por isso até as lesões não foram tão graves assim na motorista. Mas era só alguém que tá ali na calçada, ou podia ter entrado naquela casa verde ali, um risco, um perigo muito grande. Até daqui a pouco, Glauco. E atenção, olha só, um dos criminosos mais perigosos do estado, envolvido inclusive em ataques a bancos com reféns, progrediu de pena. O que isto significa? Meu amigo Lucas Abate. Oi, Lucas, em home office, trabalhando hoje em casa. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Bom dia a todos. Significa que está nas ruas novamente. Voltou para as ruas com tornozeleira eletrônica. Essa decisão, André, tem a ver com a pandemia do coronavírus. A gente relatou várias vezes vários casos presos do grupo de risco, hipertenso, que apresentam algum tipo de doença e que vão para as ruas. E esse, o Adriano Benites Lima, é o mais recente caso. Segundo a decisão que soltou, ele tem vários problemas cardíacos e já sofreu com um infarto e também diz que ele é o preso com a maior gravidade na penitenciária de Porto Alegre e com alto risco, um risco iminente de sofrer um mal súbito e não receber socorro a tempo. Então, por isso, ele ganhou o direito de sair, voltar para as ruas por 90 dias com tornozeleira eletrônica. Ele já saiu no último sábado e ele responde, André, a pelo menos 3 ataques a banco, alguns com explosivo e também com uso de reféns. E, segundo a polícia, ele é o líder de uma organização criminosa e, portanto, o procedimento ideal na avaliação do delegado João Paulo Abreu, que é especialista em ataque a banco, seria fornecer o tratamento a ele dentro da cadeia para evitar essa progressão de regime. Vamos ouvir o delegado. Nos preocupa o fato dele estar em liberdade, né, e ciente de que foi condenado a penas altas, ele nessa condição, em liberdade, né, romper essa tornozeleira e passar a condição de foragido, voltar a agir mais uma vez e realmente termos que novamente destinar todos os recursos da Polícia Civil, todos os recursos do próprio Estado, enfim, para se prender uma pessoa que já estava nessa condição. Então, é nessa linha de que realmente nos preocupa, mas, enfim, seguiremos no nosso trabalho. Pois é, mas então o raciocínio é o seguinte, Glauco e Lucas, ele dentro da prisão, o risco dele é maior de pegar Covid do que na rua, é isso? Dá para se concluir que é isso. Esse é o problema, dele estar preso. E aí, dentro da prisão, o risco é maior, como ele tem problemas de saúde, é do grupo de risco, mas, eles André, liberaram. Mas, André, eu fico pensando o seguinte também, o delegado falou da possibilidade dele romper a tornozeleira, mas não é só isso. Ele pode ficar com a tornozeleira, só que no ambiente externo, comandar as ações na maior tranquilidade.
Coisa que ele poderia fazer, poderia também dentro da Até cadeia. A porque ele gente é líder, sabe. né? Porque ele é exatamente por isso. Porque ele é líder da organização, né? E quando a gente olha as imagens, vejam que o modus operandi, né, que é um termo técnico, o modo de operação, de atuação desse grupo é bastante pesado. O pessoal pega no pesado literalmente, inclusive com o uso de explosivos. É o chamado, aquele novo cangaço, a gente ouve muito. O que é isso, hein, ô Lucas? Explica pra gente. André, esse novo cangaço, que é uma modalidade que eles usam em alguns ataques, é quando eles fazem que eles sitiam, né? Cercam a cidade, usam cordão humano, e por vezes, inclusive, colocam uma parte em frente ao batalhão da Brigada Militar, da Polícia Civil, para impedir qualquer ação da Brigada Militar. É uma ação que eles chamam de novo cangaço, porque é muito semelhante com os ataques que eram feitos pelo Lampião no Nordeste. Então, por isso ganhou esse apelido de novo cangaço. Ele praticou alguns roubos nessa modalidade com reféns, inclusive em um deles há quase 50 anos de prisão. Nesse, ele trocou tiros ainda com a Brigada Militar, fez reféns, esse caso que aconteceu no ano passado em... A gente está com um corte aí com o outros Lucas. bancos, inclusive... Oi, André. Oi, Lucas. A gente teve um pequeno corte, 2 cortes aí conversando contigo, mas segue. Acho que agora a gente conseguiu restabelecer o contato. Então, ele já participou de diversos ataques e ataques, como a gente vê nas imagens, né, alguns dos ataques que ele cometeu, envolvendo toda a população, que é esse o chamado novo cangaço. A população sendo usada, né, como escudo humano, justamente para conseguirem executar, que é o roubo de banco nesse caso aí, né, Lucas? André, e o caso de Birubá, que aconteceu no ano passado, em fevereiro, ele já foi condenado, já respondeu nesse caso. Ele fez refém na saída do banco, trocou tiros com a Brigada Militar, conseguiu fugir, mas depois foi preso. Nesse caso, ele já foi condenado, André, uma pena de 50 anos de prisão. Imagina só, uma pena altíssima por apenas um roubo, sendo que ele responde por pelo menos outros 2. E dias antes também desse caso de Birubá, em fevereiro do ano passado, ele já havia assaltado uma outra agência em Fontoura Xavier. E tem ainda um indiciamento por uma terceira agência que foi em Herval. Então, um criminoso que é considerado pela polícia de alta periculosidade, especialista no uso de explosivos e também líder de uma organização que agora está de volta às ruas com a tornozeleira eletrônica por ser do grupo de risco do coronavírus. Aí ele fica na rua para se cuidar, né? Liberado. Ele está mais solto que o Lucas Abate. Exatamente. E ele está liberado, mas ele tem que, daqui a quanto tempo ele se apresenta de novo, né? Tem que se apresentar, a regra é essa, né? Assim, liberado, né? Dá um bom tempo pro cara, né? Mas quem sabe ele tomou jeito na vida, não é? E vai cumprir em casa a quarentena, se protegendo, não vai nem tirar a tornozeleira eletrônica, quem sabe acontece isso. E é o que a gente espera. Nessas imagens, Lucas, ajuda a gente. Tem uma que aparece a data de 8 de fevereiro, que foi aquele ataque em Ibirubá. Né? E essas outras imagens a gente consegue identificar, esse aí que estão usando, esse é em Fontoura Xavier. Esse é em Fontoura Xavier. André. Diga. Até essa de Birubá é ele que aparece ali quebrando uma porta com uma barra de ferro, parece, e depois colocando o explosivo. Esse é o próprio Adriano Benítez Lima, que é considerado pela polícia especialista nos explosivos. O outro assalto que se tem as imagens também é o de Fontoura Xavier, que aconteceu 6 dias antes, o mesmo grupo que atacou Fontoura Xavier, 6 dias depois atacou Ibirubá. Então, são 2 roubos que ele já foi reconhecido em imagens. E lembrando que Ibirubá, ele já foi, inclusive, condenado a quase 50 anos de prisão. Viu só, ô Glauco, viu o jeito que ele quebra ali? É sim, tiro, né? Sim. Um chutezinho tá resolvido. Agora, ali. André, o cara que é especialista em mexer com explosivo, que tem uma especialização muito maior, esses crimes a gente sabe que servem para financiar, de repente, outros crimes também. Não era para ter uma atenção maior? A gente fica um tanto, né, chocado com o que acontece. É justiça. Cumpre-se a decisão judicial. Tá? Mas isso não impede que a gente questione algumas coisas, né? Se respeita, mas a gente, sim, de fato, questiona. Até porque são vários elementos que devem ser considerados, né? Não há uma obrigatoriedade de libertar, de soltar essas pessoas, né? Deve ser, provavelmente, avaliado caso a caso. Tem aí, entra o histórico, entra o problema de saúde dele. Agora, Lucas, tu não mostrasse pra gente, dias atrás, um caso parecido com esse e que o próprio preso, ele era para estar em casa, em quarentena, mas ele estava atuando, também liberado, né, por causa da pandemia. Teve um caso semelhante, não teve? André, pelo menos 2 casos que eu me lembro de cabeça que o preso saiu e fugiu.
Um deles foi aquele caso do Nenê Fabrício Santos da Silva, se eu não me engano, o Nenê, que era o responsável por financiar a construção do túnel do Presídio Central. Exatamente. Investiu mais de R$1 milhão para fugir da cadeia. Se ele soubesse, não precisaria ter investido tudo isso, porque 2 anos depois saiu pela porta da frente da cadeia com uma tornozeleira eletrônica. Não durou muito tempo cumprindo o regime semiaberto, rompeu a tornozeleira, fugiu, foi preso recentemente no Paraguai e foi recapturado. Mas é o que a polícia sempre diz, é o custo. Prende esse criminoso, se consegue uma condenação e depois tem que ir novamente atrás para conseguir trazer. Isso é recurso para o Estado, é policial que muitas vezes se coloca novamente em risco para prender um criminoso que já estava na cadeia e deveria ter ficado lá. Esse do Paraguai até nós entrevistamos, acho que a gente entrevistou a juíza que assinou a liberação dele, nós conversamos com ela, sim, e neste caso dele foi preso numa mansão no Paraguai e todo esse custo que envolve, tá aí a imagem, né? Tá aí a imagem, a nossa equipe do SBT é uma coisa espetacular, o pessoal se agiliza e a gente consegue botar aí na tela para o nosso telespectador. Muito obrigado pela colaboração de todos. Aí o momento no aeroporto aqui, agora tu imagina o custo desta operação. O custo de uma operação para trazer de volta, né? Trazer de volta, paga-se diárias, paga-se o custo da aeronave, né? Eu lembro bem, André, eu lembro bem que a juíza responsável alegou o seguinte, olha, eu sou a juíza de execuções penais, eu cumpro aquilo que está determinado. E não é isso que a gente questiona, o que a gente questiona são as decisões que são tomadas, né? A questão do critério. Tem muitas. A lei, aquela velha história. Se é a lei que garante, mas espera aí, gente, tem que olhar para a lei então. E é isso que nós temos que cobrar das nossas autoridades, dos nossos candidatos aí, que são os responsáveis justamente por isso. Para finalizar, Lucas? André, o delegado João Paulo Abreu disse que desde o ano passado eles sabem desse problema de saúde, ele reconhece que é um problema de saúde grave desse preso, mas ele defende que nesse caso não deveria ter uma soltura, uma liberação. E sim que fosse fornecido tratamento médico dentro da cadeia, porque ele é o líder da organização e mesmo que esteja com tornozeleira eletrônica, mesmo que permaneça em casa, pode ficar, de certa forma, mais livre para continuar organizando e comandando outras ações de ataques a bancos. Muito bem, a gente vai colocar agora, a gente vai mudar de assunto, porque a gente vai falar dos golpes de nudes, tá? E chamar a atenção das pessoas para o que aconteceu. Pelo menos para esse daí foi fim da linha, né? Para esse golpista de nudes. A Polícia Civil prendeu, aqui no Rio Grande do Sul, um homem que extorquia vítimas em todo o país. Todo o país. Mas atenção, ele não é o único a aplicar esse tipo de golpe. Outras quadrilhas estão à solta. A gente vai conversar com a Luciane Coman, que está acompanhando esse caso e ao vivo traz informações pra gente. Né, Lu? Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, André, olha só. Eu vou só pedir pro pessoal tirar aqui meu retorno, senão eu não vou conseguir falar aqui contigo, viu, André? Eu vou ficar no ixixe. Essa mas do então, ixixe André, aí, é o seguinte. Essa é emblemática. Mas segue lá. Então, André, é o seguinte, a gente está acompanhando desde a semana passada, né, esse caso das quadrilhas, do golpe das nudes. E é o seguinte, a gente tem hoje, a internet é um terreno fértil, um campo fértil de informações e é de onde os bandidos retiram as informações das suas vítimas. Então, hoje a gente já tem quadrilhas especializadas em procurar os alvos perfeitos, que seriam homens na faixa etária ali acima de 40, 50 anos, normalmente casados em algum relacionamento, trabalhando em alguma boa empresa, com um bom poder aquisitivo, que seriam os pré-requisitos, André, dos bandidos, para uma boa extorsão, para eles conseguirem extorquir a vítima e conseguirem um bom dinheiro. Lembrando que o golpe das vítimas, o bandido, ele se passa por uma jovem mulher, ele atrai a vítima nas redes sociais, normalmente pelo Facebook, depois parte para um diálogo via WhatsApp, até que surge um suposto pai dizendo que aquela menina, na verdade, é menor de idade, acusa a vítima de pedofilia e, às vezes, surge também a figura de um suposto delegado que contribui e faz essa pressão ainda maior em cima aí das extorsões. Como você disse, um dos criminosos foi preso, foi na última sexta-feira, mas tem muitos criminosos à solta. É um crime que está ganhando cada vez mais adesão dos bandidos aí, da bandidagem, porque é muito fácil. Vamos ver então aí na reportagem.
Um suspeito detento do regime semiaberto e com tornozeleira eletrônica foi preso na noite da última sexta-feira em Sapucaia do Sul. A investigação da polícia aponta que ele extorquiu pelo menos 40 vítimas em todo o país. Em conversas pelo WhatsApp, o homem de 43 anos se passava por uma jovem ao conversar com outros homens. Era uma quadrilha, né, que agia mandando fotos sensuais, fotos íntimas de uma mulher, inicialmente. E aí, logo depois, se identificava com um outro perfil como pai dessa jovem, dizendo que ela era menor de idade e que aquela situação configurava pedofilia. E, a partir de então, ele passava a extorquir as vítimas. O estelionatário usava 4 contas de laranjas. Uma delas movimentou R$90 mil só este ano. Para as extorsões, o suspeito enviava mensagens como se fosse chefe de investigação da polícia. E até já se passou por delegado. Um dos nomes usados pelos golpistas é do Alex Asman, da Polícia Civil de Lajeado. Desde junho, o delegado recebeu mais de 80 ligações de vítimas de todo o Brasil. E aí passava a ligação, delegado, eu estava falando com o senhor, então eu digo, não estava falando comigo, né? Isso aí, mas assim, daí eu entendi, é um golpe da Nudes, porque é um golpe já bem conhecido, né? O senhor não estava falando comigo, registre uma ocorrência, né? Então a nossa orientação era sempre assim, quando as pessoas nos ligavam, né? O criminoso preso na semana passada não era o único a aplicar esse tipo de golpe. Uma operação realizada hoje apreendeu celulares e dinheiro de uma outra quadrilha aqui da região metropolitana. Um dos integrantes agia de dentro da penitenciária de Charqueadas. Segundo a polícia, o grupo chegou a movimentar R$117 mil em um só dia. Cada um tinha a sua tarefa, digamos assim, dentro do golpe. Essa associação que estava praticando esse golpe, eles faziam uma pesquisa com as vítimas para ver se elas tinham condições econômicas de suportar essa extorsão. Só no Rio Grande do Sul são cerca de 50 inquéritos do golpe das nudes em andamento, segundo a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Para não cair no golpe, vale o alerta. Se forem contatados por esses criminosos, procurarem rapidamente a polícia para que a gente possa atuar. É mais um golpe, né? Mais um golpe que a gente vem mostrando e com uma repercussão grande. Vejam que eles atacaram pelo menos 40 pessoas, né? O André. Que não tem limites, né? Porque com a internet não tem... Caiu na graça da bandidagem, André. Não, e o pessoal também, e mais do que isso, os caras como caem nessas histórias. Quer dizer, o que é o básico para não se fazer é não mandar nudes. Começa por aí, pelo amor de Deus. Nesse mundo que se... Mas às vezes, que tu não André, acredita, que tu não vezes, sabe quem está do outro lado. Sequer manda, às vezes. Como? Normalmente ele recebe as nudes. Em alguns casos, ele também envia. Mas o fato dele receber aquelas nudes e depois vir alguém dizendo que é uma menor de idade, ou seja, aquilo ali já poderia se configurar um crime, ou seja, ele estaria tendo um relacionamento, enfim, virtual, tendo imagens, vídeos pornográficos, né, de uma menor de idade. Então, só esse fato dele ter em mãos ali no celular, ao menos é o que os estelionatários, né, tentam fazer a vítima acreditar, aquilo ali já configuraria um crime. Claro que tem outros casos em que o homem também envia nudes. Se envolve, né? E aí as ameaças passam, claro, para um patamar maior de também enviar esses nudes para familiares, para a esposa, até para o chefe de empresa, André. Nossa. Bom, lembrando que, para quem não sabe, né, o que é o nudes? O nudes é uma foto íntima, né? Uma foto íntima. E que é um golpe que tem se espalhado e a gente vê usar o nome de um delegado para conseguir extorquir, né? Porque esse é um teatro todo. Não, os estelionatários, eles têm uma organização tão grande que já tem todas as etapas do processo até chegar no delegado, aí o cara já está apavorado. Agora, apavorado. A ousadia não tem limites para botar um delegado na história, né? Autoridades que lidam justamente com a questão, né, de prender criminosos, enfim. Olha, eu tirei o chapéu. R$90 mil só numa movimentação.
ou eles extorquem bastante, ou eles estão pegando muita gente mesmo, né? Não, o delegado mesmo disse que eles responderam ele respondeu para 80 pessoas que chegaram até ele para tentar conversar sobre o caso, e aí elas se deram conta nesta hora de que o que tinha acontecido era o golpe da Nudes, né? Lu. Isso, né, André, que a maioria das pessoas não devem registrar ocorrência, porque ficam envergonhados. Muitas vezes são casados, têm família, têm uma, entre aspas, reputação a zelar e se sentem envergonhados de procurar a polícia dizendo que caíram nesse golpe. Tem uma Muitas vezes sequer sabem que caíram no golpe. Tem uma série de elementos. Primeiro, o susto que o cidadão leva, né? Sendo, no caso, menor de idade ou não, porque aí eles dizem que é menor, aí a pessoa já se apavora. Aí tem a questão dos valores, né? Aí tem o terceiro caso, a reputação mesmo dentro de casa, família, esposa. Imagina numa cidade pequena, né? Nossa, aí é nessa daí que os caras se aproveitam e conseguem conduzir de uma maneira tão bem feita que a pessoa cai, né? Cai. E como disse a Lu, são diversos tipos também, né, Lu? Tem aquele que só recebe, né? Tem aquele que também aproveita e troca, né, fotos, enfim, e o resultado é esse. Uma curiosidade, André, será que essas fotos elas são aleatórias ou também as pessoas, as mulheres, no caso, seriam parte da organização? Então, isso aqui eu não sei, realmente. Algumas mulheres, Glauco, algumas mulheres fazem parte das organizações, outras são fotos aleatórias de internet. Há, inclusive, casos de aliciamento e corrupção de menores, o que daí a gente consegue ter aí uma pena para condenação maior, porque a gente sabe que, infelizmente, estelionato no país é um crime em que os bandidos não ficam presos. E aí, se vocês pensarem, a gente está em meio a uma pandemia, as pessoas estão mais em casa, mais propensas a conversarem pelas redes sociais e os bandidos viram um nicho de mercado do crime muito simples. Só precisam usar as redes sociais, está tudo ali. E mexe com sentimento. E aí é um crime que não precisa sair para rua, não precisa usar em arma, é só saber usar a internet. É um absurdo, André. 12h14, para quem está chegando agora, estamos conversando, eu, a Lu Coman e o Glauco Paza, sobre uma prisão que teve, hoje que aconteceu essa prisão, né, deste criminoso envolvido com as trocas de fotos... Foi sexta-feira. Sexta-feira, perdão, a troca de fotos íntimas deste golpista aí, que vejam que movimentava cerca de R$90 mil. E muita gente, esse é o alerta que a gente faz, tem que se ter de fato muito cuidado, porque tem os casos de homens que caem, os de mulheres, lembra daquele o galã, aquele que se apresentava para as mulheres e mantinha um envolvimento, inventava uma história de dinheiro, não sei o quê. As mulheres, infelizmente, caíam na história dele e ele conseguia retirar uma boa quantidade de dinheiro. É mais um tipo de golpe rolando pela praça que todo mundo tem que ficar de olho. Para encerrar, Alô? Pois é, e normalmente, né, todos esses golpistas, eles encontram as informações valiosas para os seus golpes nas redes sociais. Então, a gente também precisa tomar muito cuidado naquilo que a gente posta, naquilo que a gente deixa público, porque os estelionatários estão de olho, eles passam o dia só fazendo isso, né, André? Verdade. Obrigado, Lu. Até daqui a pouco, 12h16. Olha só, tem um recado para vocês, porque a operadora TIM está com ofertas especiais e descontos imperdíveis. Confere só. No TIM Controle, os aparelhos da nova linha K da LG estão saindo a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. E você ainda tem muita internet com Facebook, com Instagram e WhatsApp. Dá para acreditar? Na TIM? Pode acreditar. Então não perde tempo. E vá até uma loja TIM e aproveite os aparelhos da nova linha K da LG a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Descubra o seu jeito favorito de usar 4 câmeras e compartilhe nas redes sociais. As lojas TIM estão atendendo, seguindo as orientações de prevenção ao Covid-19. Venha ser TIM Controle. Saiba mais em tim.com.br. Muito bem, a hora certinha. Agora 12h16, 18 graus é a temperatura. Tem manchete aí do tempo, né, Estael Cias? A manchete do tempo é que vai refrescar e aí depois tem para todos os gostos de clientes. Mas está chegando a tal da calícula. Sabe o que é calícula? Você sabe o que é calícula? Sabe de casa o que é calícula? Daqui a pouco a gente vai te explicar. Tem a ver com calor, mas daqui a pouco a gente explica. Atenção!
teve uma perseguição aqui no sul do estado. Uma grande perseguição e o Glauco Paza vai contar pra gente o que aconteceu desta perseguição ali na região de São Lourenço. Mas que história é essa? 90 quilômetros de perseguição, Glauco? É muita coisa, né, André? Olha, a câmera da Polícia Rodoviária mostra um momento mais tenso para os policiais na abordagem ao veículo que estava sendo perseguido. Foram quase 90 quilômetros perseguindo este carro. E a perseguição começou na BR-116, em Camaquã, quando os policiais fizeram o primeiro pedido para que o motorista parasse o veículo. Ele desobedeceu. A polícia, então, continuou acompanhando e só parou essa perseguição em São Lourenço do Sul. Foi preciso, inclusive, apoio da Brigada Militar. Aí, olha só, por que o motorista estava fugindo? Dentro do veículo foram encontrados 50 quilos de maconha. Este motorista, de 38 anos, morador de Rio Grande, já tem antecedentes por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Ele disse que veio de ônibus para Porto Alegre e aqui alugou um carro, que é esse que foi abordado aí. O objetivo era comercializar o entorpecente em Rio Grande. Ele foi preso, logicamente, na hora, André. 90 quilômetros, olha a perseguição para mais de metro ou para mais de quilômetro, hein? Imagina, deve ter durado a velocidade que eles estavam, pelo menos uns 30, 40 minutos de perseguição. Persistente, né? E persistência dos policiais e, claro, se ele estava fugindo, né? Por todo esse trajeto aí, certamente os policiais sabiam que alguma coisa errada tinha e, de fato, E 90 quilômetros, quanto o motorista poderia ter ficado em risco, né? Olha que é uma viagem inteira, de repente ele fazendo manobras arriscadas, botando muita gente em risco. Né? Agora imagina, para quem está chegando agora, meio-dia 19 minutos, uma perseguição que aconteceu, começou em São Lourenço, né? Começou em São Lourenço, essa perseguição, 90 quilômetros pela estrada, pela BR-116. Está aí a viatura da Polícia Rodoviária Federal na perseguição. Os policiais que percorreram 90 quilômetros para conseguir prender. Obrigado aos nossos policiais aí, que, como sempre dissemos, com a experiência que eles têm, né? Sabem que quando tem alguma coisa errada pelo horário, né? São diversos elementos. Foram lá atrás, apostaram e, de fato, essa quantidade toda de drogas aí que foi apreendida com este motorista que veio para Porto Alegre para buscar droga, é isso, Glauco? Se abasteceu em Porto Alegre, alugou o carro, que é esse que foi abordado, e aí então foi para Rio Grande para lá comercializar essa droga. 50 quilos de maconha, André. 50 quilos de maconha, tá aí? Obrigado aos nossos policiais rodoviários federais por esta apreensão. Para quem não acompanhou, isso aconteceu agora, final de semana, na região sul do estado, nesta perseguição aí da Polícia Rodoviária Federal. Aí a imagem de dentro, né, da viatura da polícia, que percorreu 90 quilômetros até prender este homem que estava levando essa droga. Muito bem, meio-dia e 20 minutos. Como que foi a dupla Grenal no final de semana? A gente vai saber agora com o Glauco Paza e o Jeremias Werneck. Está na hora do esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos Jeremias Werneck e Glauco Paza. E aí, bom dia, Jeremias. Bom dia, André. Bom dia. É bom dia sim, né? Boa tarde, segundo, né? Jogos fora no sábado. Boa tarde, mas também é uma boa tarde meio assim, né, Glauco? Essa dupla Grenal nos enlouquece, André, tá? Porque é o seguinte, ó. Eles chegam numa rodada e dificilmente eles conseguem ganhar juntos, né? Então, as emoções começam na sexta-feira, né? Já vamos falar aí, falando em termos de internacional aí, para quem acompanhou, e vocês vão comentar a partir de agora, né? Demissões da direção do Internacional, enfim. Alessandro Barcelos, né, vice de futebol, na sexta-feira foi comunicado que ele estava deixando a vice-presidência de futebol, então tem toda essa questão também que está mexendo com o Inter, é a questão política, né? E muita gente acha que a política não entra dentro do vestiário, mas dá para ver que alguma coisa fica conturbado realmente, né? Mas vamos dar uma olhada como é que foi o jogo do Inter, então, que foi no sábado. O Internacional enfrentou o São Paulo no Beira-Rio. Sempre ele aí, ó, Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 9 gols. Subiu, um belo gol de cabeça, viu? Contra o São Paulo. O Thiago Galhardo que foi mais uma vez muito bem, mas aí veio o empate do Luciano. O Luciano, que é aquele mesmo ex-Grêmio, tá? Bateu ali na coxa, mas não interessa onde bate. Se entrou, é gol, e é gol de empate 1-1. E olha que o Marcelo Lomba ainda fez alguns milagres, salvou o Internacional. Neste jogo, eu estava falando ali do Thiago Galhardo, e o Jeremias também sabe muito bem disso. É um cara extra classe, dentro e fora de campo. Ele fez uma homenagem muito bonita, era o Dia Nacional do Surdo.
e ele fez a comemoração na linguagem dos surdo-mudos, né? Mandando a mensagem ali da comemoração. Realmente foi um gesto muito bonito o Thiago Galhardo na comemoração do gol. Agora, não foi bonito, logicamente, o resultado. Jeremias, afinal de contas, o Inter ainda é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, tá? Perdeu a liderança lá atrás já para o Atlético Mineiro, mas ainda continua na segunda colocação, embora tenha um jogo a mais também. Mas onde é que vai parar esse Inter nesse brasileiro, o Jeremias? Porque me parece que falta fôlego, falta alguma coisa, né? Eu não sei, Glauco, como é que a gente define. Eu estou desde sábado tentando definir se o Cudê ele é um convicto ou se ele é um teimoso, sabe? E aqui fala... Boa. Não, e aqui fala um cara que gosta muito do Eduardo Cudê, das ideias dele. Mas, nitidamente, se a mensagem do Thiago Galhardo foi em libras, a mensagem do Inter em bola foi de que o time não está jogando. O time parou, não tem fôlego para jogar do jeito que o Cudê quer. Aí ele tem que ser ou convicto, ele é convicto ou ele é teimoso, porque o time não está jogando com as ideias, não está conseguindo executar as ideias que ele quer fazer. E as coisas não ajudam, né, Jeremias? As coisas não ajudam porque o Zé Gabriel, que é zagueiro, foi expulso lá no meio de campo. Quer dizer, já está difícil com 11. Vai ficar muito mais difícil com 10, né? Uma expulsão infantil. Foi isso? Você concorda? Não. Concordo, infantil, é indiscutível a expulsão, Glauco, André, é indiscutível. Você que tá em casa também vai concordar, é indiscutível. E assim, o Zé Gabriel é jovem, ele tem que oscilar, tudo bem. Talvez tenha se criado uma expectativa muito alta com o Zé Gabriel, assim como com o Inter, e agora essa oscilação seja muito frustrante. Mas eu quero dizer uma coisa, já vou me antecipar aqui. Demitir o Eduardo Cudê, que eu sei que tem muita gente falando aí, demitir o Eduardo Cudê será o maior erro do Inter em 2020, viu? Se o Inter chegar e demitir o Eduardo Cudê amanhã, quarta-feira, se não ganhar na Colômbia, mas por quê? Ou no domingo, porque não ganhou o Grenal... Me diz uma coisa, ele precisa de tempo, por que seria, na sua opinião, o maior absurdo? Não, vamos lá. Vai demitir o Cudê, vai contratar quem, Glauco? Primeiro ponto, contrata Celso quem? Rotti. Ah, não. Tô brincando. Eu gosto muito do Celso, mas é claro que a gente sempre brinca que é o Celso o primeiro nome que aparece, né? Nada contra o Celso, porque também tem serviço prestado ao futebol gaúcho, tanto no Grêmio quanto no Inter, não é esse o ponto. Aí, primeiro, vai demitir para contratar quem? Tá? Segundo ponto, esse treinador contratado vai fazer o quê? Tem jogo a cada 3 dias. Os caras jogam, se recuperam, viajam. Eles não treinam. André, é como tá indo para Santa Catarina, tu para no posto, troca o motorista. Vai mudar o tempo da tua viagem? O que tem que levar, talvez, em consideração, são 3 rodadas, né? Já sem vitórias da dupla, né? Essa sequência aí que vem preocupando todo mundo. E o próprio Cudê disse semana passada que em 30 anos de carreira, né, nunca tinha tido um resultado tão ruim num clássico, se referindo... A sequência, caso, né? Uma sequência, se referindo ao Grenal. Mas a pandemia, de certa forma, pelo que o próprio Cudê diz, está interferindo, é um jogo em cima do outro. Pois é, e aí ele está falando que é difícil levar tantas competições assim. Aliás, foi uma coisa que mais ou menos o Renato também falou, e a gente já pula para o outro lado, pula para o lado azul, porque o Grêmio foi a Minas Gerais e levou 3 bicadas do Galo Mineiro. Na verdade, Queno, né? O Queno foi o nome do jogo, o atacante do Atlético Mineiro, fez os 3 gols. Nesse lance aí, o Paulo Vitor buscou a bola que já estava dentro do gol. E o Queno fez mais 2, o Isaac foi lá e fez o gol do Grêmio. Mesmo assim, o Tricolor perdeu. Tá ali, ó, namorando com a zona de rebaixamento, como já esteve em outra oportunidade, embora o Renato diga que não tem crise. Este Grêmio vai lutar por alguma coisa no Brasileiro, Jeremias? Glauco, o Grêmio é a maior decepção do futebol brasileiro. O Grêmio é a maior decepção do Campeonato Brasileiro. A cara do Jeremias é a cara da decepção. Não, pelo amor de Deus. André, o Grêmio não é o franco favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, o Grêmio não pode ter 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Opa, chegou a ficar sem voz. Ficou sem voz? Perdeu a voz? O Jeremias perdeu a voz, Jeremias. Meu Deus, então vamos fazer o seguinte, ó. Jeremias, me dá licença só um pouquinho. Vamos dar a voz pro Renato, porque ele diz o seguinte, ó, a obrigação é do Galo, que tem só o brasileiro para se preocupar, o Atlético Mineiro. Vamos ver o que falou o técnico Renato Portaluppi. Se você perguntar para os outros 18 treinadores, tirando do Atlético, os 18 vão falar a mesma coisa.
É uma vantagem que você tem numa competição como o Campeonato Brasileiro, ela é extraordinária. Extraordinária. Eu estou falando do Atlético, podia ser outro clube grande, não sei, de repente tem mais 1 ou 2 clubes grandes que só estão disputando o Campeonato Brasileiro. Esses clubes eles têm obrigação de brigar pelo título. Até porque os outros grandes clubes que estão no Campeonato Brasileiro, que poderiam ou podem brigar pelo título, o desgaste é muito grande. Rapaz, agora imagina a situação do Flamengo. Bom, aí nós já estamos falando também de Libertadores, lembrando que o Inter está na Colômbia, onde enfrenta o América de Cali amanhã, e o Grêmio em casa enfrenta a Universidade do Chile. Já viraram a chave aí para a Libertadores, tá? E eu falei do Flamengo, porque o Flamengo está cheio de casos de Covid, entrou em campo com um time emergencial depois de uma briga jurídica contra o Palmeiras, né, Jeremias? E conseguiu um empate. Mas tem Libertadores também, o Flamengo no meio de semana. Meu amigo, que semana é essa aí, Jeremias? Não, só deixa eu voltar um pouquinho no que disse o Renato. O Grêmio é uma decepção e o Grêmio já passa a ser uma preocupação. O Grêmio está em 14º com 2 competições. Agora, em outubro, vai começar a 3ª. Onde é que vai parar o Grêmio com 3 competições? Se com 2 está fazendo o que está fazendo. Pois é, rapaz. E aí nós temos aqui um retrospecto dos últimos anos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vamos pedir para botar na tela aí, porque a situação é realmente muito preocupante, tá? Desde 2010 que o Grêmio não estava tão mal a essa altura do Campeonato Brasileiro, tá? Aqui, ó, ele está em 13º lugar, mas está muito perto da zona de rebaixamento. Olha só os anos anteriores. O Grêmio nunca esteve tão mal, com exceção lá de 2010, que realmente ele estava lá na fila, no fim da fila realmente, né? Ou seja, os números apenas mostram aquilo que a gente está vendo. A situação é preocupante, sim, senhor Jeremias e André. Bom, tem a chance então, a dupla, agora os próximos jogos. Na verdade vai ter que se preocupar com a Libertadores. Sim. Aliás, tem o seguinte, ó, é preocupante, mas se vencerem os dois, já encaminham muito bem as vagas para a sequência da Libertadores, tanto o Inter lá na Colômbia quanto o Grêmio aqui, né? Aí depois pensa com mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro, né? Vamos fazer esse acordo? Fechado, né, Jeremias? Eu quero dizer para você o seguinte, tá? Vou dar um recado. Vamos tentar sacudir essa poeira aí e amanhã nós vamos estar ao vivo do palco desse jogo do Grêmio. Opa! O jogo da camada, tá? Vamos estar ao vivo lá. E na quarta-feira, aqui no SBT, a gente vai assistir River Plate e São Paulo pela Libertadores. A semana tá começando assim, né? Mas nós vamos dar uma sacudida aí. Melhora. Previsão Então, para as próximas horas é tempo bom para o futebol. É isso aí, tomara. Um abraço. Um abraço, Jeremias. Até amanhã. Muito bem, gente. Olha só, daqui a pouquinho... Tchau, Jeremias. Olha só. Mais de 9 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com o auxílio emergencial. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. O pagamento que começa agora nesta segunda-feira. Está aí o auxílio emergencial. 9,4 milhões de beneficiários. Para os beneficiários, né, fora do Bolsa Família, saques e transferências dessas parcelas vão ser liberadas no final do mês de outubro. E os trabalhadores do Bolsa recebem parcelas de R$300. Em seguida, a gente traz os detalhes e a atualização. Atenção, preste atenção nesse acidente aqui. Imagens de um acidente envolvendo um caminhão carregado de milho que atingiu em cheio vários veículos. Isso foi na cidade de Jaguari, região central do estado. E o Glauco nos traz os detalhes, né, Glauco? Aliás, a minha cidade. Essa cidade só dá gente boa. Eu, a Fer Galvão, que está comandando esse programa aqui. Mas acontece esse problema aí. Tem uma descida que é muito íngreme, lá no centro da cidade, na rua 7 de setembro. E aí os caminhões... E essa não foi a primeira vez que aconteceu um acidente desse tipo. Eles descem e têm problemas com freios, por exemplo, e aí levam o que tem pela frente. Neste caso, aí um caminhão carregado com milho levou cerca de 10 carros pelo caminho. Tem um carro, inclusive, que tinha uma mãe e uma criança. Ó, o Cudê também quer ver. O Cudê quer ver a imagem. Vem dar uma espiada. Isso, tá dando uma espiada aí. E aí a carga ficou completamente espalhada. Você vê aí o estrago que aconteceu em vários carros, né? No centro da cidade, as pessoas apavoradas, logicamente que é uma cidade pequena, a cidade parou. E eu repito, não é a primeira vez que isso acontece, tá? O motorista do caminhão alegou problemas mecânicos e por isso aconteceu esse acidente aí. Ele não sofreu nada, passou de um grande susto, né? Olha só. Meu Deus do céu. Olha só a imagem. E o caminhão, ele vem todo desequilibrado. De lado, né? Ele vem, mas que susto. Eu vejo essas duas saindo ali de dentro, chega a colocar a mão na cabeça, apavoradas com a cena. Agora não tem, tu que conhece lá Catuípe, olha ali, olha só a imagem, gente.
Que batida, pelo amor de Deus. Não tem alguma rota alternativa para evitar essa lomba aí, hein? Catuípe não, a gente é muito orgulhoso, é Jaguari, tá? Eu falei Catuípe, né? Jaguari, que a gente é muito bairrista, é muito orgulhoso. Mostrou antes, não foi? Catuípe foi antes. Não, brincadeira. Tem uma rota alternativa que é pelo lado de fora. Eu estava testando para ver se tu estava atento. Mas segundo informações, esse caminhão era de uma cooperativa. E a cooperativa fica relativamente ali perto. Então, provavelmente por isso, este trânsito no centro da cidade, André. De qualquer forma, ele teria que passar por ali. Agora, se é um caminhão que está fazendo uma rota externa, indo para outra cidade, ele pode passar pelo trevo que vem por fora da cidade. Agora, ainda bem que podia ter acontecido uma tragédia aí. Meu Deus, olha, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho um testemunho familiar de alguém que também perdeu o controle do veículo e desceu, só que era tarde da noite e não tinha trânsito, não tinha gente na rua e não aconteceu nada. Neste caso aí, eu vou te dizer, que sorte. E nós temos acompanhado e mostrado diversas situações de acidentes desse tipo. Lembram daquele do caminhão de lixo que estava parado e veio o caminhão por trás? A gente mostrou também aqui essa imagem, um caminhão que perdeu o freio. Esse é um caminhão que o modelo dele não é novo, né? Não sei o que aconteceu, se foi problema de manutenção ou qualquer outro acidente, não se sabe. Só me chamou a atenção que não é um caminhão por novo. Enquanto, a única alegação do motorista, que teria sido um problema mecânico. Mas é que tá. O problema mecânico, às vezes, pode ser a falta de óleo de freio do caminhão, né? Isso. Então, tem que... Porque aí, se for isso, se for problema de manutenção, aí não é problema mecânico. É um problema de manutenção que provocou um problema mecânico. Isso sim. Não sei se, eu vou repetir, não sei se foi esse caso. Agora, que é perigoso um caminhão, né, carregado como esse aí estava, atravessar uma cidade como essa, vejam só, é desesperador e assustador. Podia ter acontecido se as pessoas estivessem atravessando ali, alguém estivesse atravessando. Meu Deus, não dá nem tempo para correr. E o pânico do motorista desse caminhão, hein? Deus que me perdoe. Tu imagina, tentando controlar, não podendo avisar as pessoas, não sei se deu tempo dele buzinar pelo menos, mas é desesperador, desesperador. E até porque ele estava com uma carga muito pesada. Quantas toneladas tem aí dentro, hein? Meu Deus, eu não imagino quantas toneladas. Isso foi tudo flagrado por uma rádio local que estava fazendo, inclusive, a transmissão. E eu volto a repetir, não é a primeira vez. Essa rua que passa no centro da cidade, ela em boa parte ela é asfaltada, mas tem um trecho que é de paralelepípedo, tá? Então eu só imagino, eu só calculo como veio o motorista tentando conduzir aquele caminhão nessa região aí. E teve aqui no sul do estado, a gente mostrou também o caminhão aquele carregado com canos de concreto que estava numa subida, só não lembro qual foi a cidade, mas foi aqui no sul do estado. E eu acho que foi ali, foi Camaquã talvez, Camaquã. Lembra do carregado com... Ali no canto, André, tava o círculo num carro que tinha gente que estava entrando ou saindo do carro. Não, é apavorante. Apavorante. E aí você imagina, passou raspando, provavelmente, né? E que susto, depois aí a carga é espalhada. E lá em Camaquã foi aquele caminhão com canos de concreto que também não venceu a subida e veio de ré e foi... Olha, 3 acidentes que a gente lembra que, em princípio, problema nos freios e que poderia ter provocado uma grande tragédia. Felizmente não aconteceu, mas sempre fica, né, o alerta. Muito bem, 12h36, vamos falar do auxílio emergencial, porque já tem dinheiro na conta, viu? Hoje, mais de 9 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com o auxílio emergencial. Em detalhes, quem são elas, Luciane Coman? André, então, a gente tem em torno de 1,5 milhão de brasileiros que são do cadastro único, né, do Bolsa Família. Aqueles que têm o número de identificação social que termina em 8, esses vão receber, então, hoje, os R$300. A primeira parcela de R$300 já dentro, né, da prorrogação do auxílio emergencial. Agora, a gente tem ali em torno de 7.800.000 brasileiros, trabalhadores, que fizeram o cadastro via aplicativo lá do Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. Esses vão receber novos lotes da Caixa, ainda de R$600. Tem gente que vai receber segundo, terceiro, quarto, quinta parcela, né, de R$600. Agora, nesse caso, né, ao contrário do Bolsa Família, que já cai direto na conta e já pode usar, esses outros trabalhadores, os nascidos em outubro e novembro, que é quem está recebendo hoje os R$600, apenas para movimentação virtual. E aí pode ser
débitos, pagamento de contas via débitos, pode ser também a questão de compras feitas pela internet, mas saques e transferências apenas no final de outubro. Quem nasceu em outubro a partir de 20 de outubro, quem nasceu em novembro a partir de 22 de novembro, André. Muito bem, obrigado, Lu Coman, pelas informações. Agora 12:37. Então tá aí, a Luciane Coman passando as informações do auxílio emergencial, tá? Obrigado, Lu. Muito bem, olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês como foi a volta às aulas aqui na escola, no Colégio Militar aqui em Porto Alegre. Aliás, é escalonado, né? Segunda é um grupo, terça, quarta, assim sucessivamente. É uma experiência importante que está sendo feita na volta às aulas aqui na capital. Nós vamos falar, portanto, daqui a pouco deste assunto e vamos falar também sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Há um fenômeno, deixa eu dar minha gravata ficar torta aqui, há um fenômeno acontecendo que vai trazer muito calor para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. A Estael Cias em seguida vai contar para a gente os detalhes. Olha só, eu tenho um recado importante para todos vocês. Nós sabemos que uma pandemia, ela não escolhe nem hora e nem lugar para acontecer. Mas o que já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece, ao lado de cada paciente, desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina. Eles são colocados à prova diariamente em anos de estudo constante. E agora, mesmo longe das famílias, abatidos ou correndo alto risco de contágio, as notícias mostram o quanto seus esforços estão dando certo. Seja na linha de frente, na pesquisa de vacinas, medicamentos e do próprio vírus, nas consultas de pacientes de risco ou até no atendimento online. O que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos, porque para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Agora, 12:39. 12:39, está na hora da gente falar sobre a previsão do tempo. Muito bem, Estael Cias, tivemos um final de semana que o tempo se armou e veio muito vento em diversas cidades aqui no Rio Grande, não é, Estael Cias? É verdade. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Tivemos um fim de semana, aliás, em todo o sul do Brasil. Nos 3 estados do sul do Brasil, tivemos rajadas de vento acima de 100 km por hora. Destaque para Santa Catarina, o município de Água Doce, que já teve a ocorrência de um tornado esse ano, teve de novo vento forte com 128 km por hora. E aqui no Rio Grande do Sul, o vento mais forte que a gente teve registro foi em Boa Vista das Missões, com 104 km por hora, mas foram vários municípios no sul do estado, teve vendaval, inclusive houve falta de luz lá em várias cidades. Aqui uma imagem, um vídeo de Morro Redondo, a minha cidade natal, contribuindo sempre aí com os vídeos. A gente consegue ver vários postes, Morro Redondo na Zona Sul ontem, vários postes caídos, a gente vê árvores caídas também como efeito do vento, inclusive faltou luz ali na Zona Sul, a estimativa da CE é que 100 mil clientes ficaram sem luz ontem em razão dos vendavais. Aqui também nós temos aqui, a gente consegue observar chuva forte, vento forte. De onde é que é, pessoal, esse vídeo? De qual cidade? Essa aí eu vi até. Essa aí foi, eu acho que é ali na... Vacaria, exatamente. Vacaria também teve granizo na região da Serra. Temos aqui outro vídeo já mais da noite, né? Um pouco mais difícil de visualizar, mas também a gente vê a força da chuva. Acho que foi em Caxias do Sul, se não me engano, esse vídeo. E aí, Morro Redondo, novamente, a gente vê vários postes caídos, as árvores em razão do vento forte. Realidade de muitos municípios. E a quantidade de raios foi muito intensa, né? Muito grande. Do início da madrugada até a noite. Teve alguns intervalos de melhoria, mas depois voltou com tudo aí a ocorrência dos raios e os temporais aconteceram em vários momentos ao longo do domingo, né? E a gente terminou o dia com instabilidade. O que vem a partir de agora? Vamos colocar a imagem de satélite no ar para a gente ver como é que está a situação agora, onde é que estão as nuvens, como é que está o tempo. A gente vê justamente essa aqui, a frente fria, associada a um sistema de baixa pressão. A gente consegue ver bem o posicionamento dela. Aqui tem fumaça das queimadas que não pararam ainda lá no centro do país. E o tempo começa a melhorar. A gente já tem sol em boa parte do estado. Aqui a gente vê limpa a imagem de satélite, céu claro. Agora, isso que vai... Já tem sol? Agora tem sol, como é que está na em redenção, grande parte. Vamos ver a Redenção em Porto Alegre. A gente tem uma imagem ali na Redenção, olha aí, ó. Ao vivo.
Olha, o céu já aparecendo, então a tendência agora é não chover mais aqui na Grande Porto Alegre, aliás, grande parte do estado com o tempo melhorando e queda na temperatura. Já tem um ventinho gelado na rua, quem saiu para a rua já percebeu, tem um ar mais gelado e é o que deve comandar as condições meteorológicas a partir de agora. E aí o destaque, André, que a gente falou da gangorra térmica é que nós teremos nesta terça-feira queda na temperatura. Hoje à noite, né, a terça-feira, vai fazer frio no estado. As mínimas devem baixar de 5 graus na campanha. Atenção aí quem nos assiste lá de Bagé, Jaguarão, região de Pelotas, região de Pero Machado, Aparados e Campos de Cima da Serra, inclusive com potencial de geada. Aqui o mapa de geada, risco de geada entre a campanha Zona Sul e trechos dos Aparados da Serra. A partir daí, muda tudo de novo. Nós teremos vento, a partir de quarta-feira começa a vir vento norte-noroeste. Eu mostrei aqui, vamos colocar aqui o mapa de vento. Vejam a corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera muito intensa e que vai transportar todo o ar quente, porque tem alerta de muito calor no centro do Brasil e parte deste calor vai ser trazido para o Rio Grande do Sul entre quarta e sexta-feira, afetando especialmente esses municípios aqui mais da metade norte do estado. Por exemplo, amanhã a gente deve ter 3 graus no começo da manhã em Pero Machado. Na quarta-feira, 37 graus em Santa Rosa. Para ver, em menos de 24 horas, uma grande oscilação térmica. E aí a gente vai ter a perspectiva, então, desta condição. Hoje à tarde, a previsão, então, do tempo melhorar em boa parte das regiões. Sol em Uruguaiana, Santa Maria, Pelotas, aqui mesmo na Grande Porto Alegre. Ainda tem nebulosidade aqui na região de Santa Rosa e Caxias do Sul, mas que também deve se afastar. E a temperatura até tem uma certa elevação, 24 graus em Uruguaiana, 23 em Santa Maria, 24 graus aqui na região de Novo Hamburgo e 25 graus em Santa Rosa, com 20 graus em Caxias do Sul. Assim que anoitecer, André, a temperatura vai despencar e vem a previsão de frio. Chuva nos próximos dias, porque a gente fala do aquecimento lá na quarta, na quinta e na sexta-feira, mas não é só aquecimento, tem instabilidade que vai trazer mais temporais e aí que é o mapa de projeção de chuva. Os maiores acumulados devem se concentrar na metade sul do estado. Na quarta-feira, já no período da manhã, podem ocorrer pancadas de chuva e temporais por aqui. Na quinta e na sexta-feira, reforça a instabilidade, enquanto o ar quente fica mais presente no norte do estado. Volumes entre 75 e 100 milímetros nessas regiões, com quarta, quinta e sexta-feira. Bastante volume, perto aí da média histórica do mês de setembro. Então a gente chega com chuva depois dessa onda de calor forte, que é chamada de... canícula, que vai afetar especialmente o centro do país, centro-oeste, sudeste, e parte dessa onda de calor chega também ao Rio Grande do Sul. Lá a situação é extrema, 43, 44 graus nós teremos de temperatura, e que vai afetar o Paraguai e também o norte da Argentina. Porto Alegre, nos próximos 4 dias, a gente tem hoje 23 graus, amanhã grande amplitude térmica, a gente começa o dia com 10 graus, à tarde tem 25, então é aquele tira e bota casaco típico de primavera. Volta a chover aqui na quarta-feira com 16 a 25 graus e aqui a gente começa a receber a influência desse ar quente com marcas de 34 graus na quinta-feira. Tá bom pra ti, Glauco Pazza? Meu Deus, eu gostei da... É cutícula? Não? Canícula. Ah, tá. Eu quero deixar aqui uma perguntinha para a Estael. Ela pode responder da próxima vez que ela vier. Porque eu lembro bem quando ela mostrou o mapa de setembro, pouquíssimos dias sem chuva. Eu quero saber outubro. Pelo amor de Deus, Estael, me dá uma boa notícia. Mas pode ver e responder a próxima, tá? Bom, eu já posso te adiantar que os temporais vão seguir bem frequentes no mês de outubro. Isso eu já posso te adiantar, mas a gente vai fazer um calendário da chuva e da umidade para o mês de outubro. A arte aí já pode se preparando e a gente traz esses detalhes aí para o mês de outubro. Ou seja, a gente vai ter temperaturas altas em outubro, então, porque a temperatura alta que é o combustível para esses temporais. Mas ainda muita variação térmica, porque olhando a projeção, pelo menos até metade do mês de outubro, essa gangorra térmica, ela vai continuar no Rio Grande do Sul. E é isto que traz esse risco de tempestades também. Mas já começaremos a sentir calor, especialmente quem mora mais no setor norte do estado, Médio Alto Uruguai, região das Missões e aqui mesmo na Grande Porto Alegre. Então, resumindo para o estado, a gente deve ter o tempo seco até sexta-feira, é isso? Não, tem tempo seco só amanhã, porque os outros dias tem sol, tem calor, mas tem pancadas de chuva. Tem as pancadas rápidas. As pancadas de chuva elas acabam acontecendo em algum momento do dia. Então é a partir de quarta-feira que a temperatura não dá para ficar sem guarda-chuva, André. Então tá bem. Obrigado, Estael Cias. Na quinta-feira a gente se encontra aqui com muito calor, é isso? Muito calor. Então tá bom. Até lá. Obrigado, Estael.
Muito bem, gente, meio-dia e 46 minutos agora. Olha só, nosso assunto é eleição, porque a campanha eleitoral começou neste domingo, né? Começou ontem. O início da propaganda foi adiado por causa da pandemia. E o primeiro turno das eleições de 2020 será no dia 15 de novembro. Neste ano, a escolha é para prefeito e vereadores. Confira os detalhes na reportagem. O Rio Grande do Sul tem 8.423.308 eleitores aptos a votar. É muita gente. E em meio a uma pandemia, o que menos podemos fazer é aglomerar. Então, como organizar uma eleição? Neste ano, a tecnologia terá que ficar de lado para evitar a disseminação do novo coronavírus e também acelerar a votação. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a identificação pela biometria. E aí, teremos que voltar um pouco ao passado. O mesário vai validar a documentação do eleitor e, na sequência, liberar a urna. Nós teremos 2 mesas colocadas, então o eleitor fica uma distância maior do mesário. Na urna, teremos 2 escolhas. Primeiro, o voto para vereador. São 5 dígitos, que correspondem ao número do candidato. Depois, o voto é para prefeito. São 2 números. A colinha em papel está liberado. Na eleição para prefeito, vence o candidato ou candidata que receber o maior número de votos. O mandato dura 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2021. Os vereadores também têm mandato de 4 anos. Eles se elegem de uma forma um pouco diferente. Se chama de proporcional. O voto vai para o candidato que você escolher e também para o partido dele. Vencem os mais votados de cada sigla, conforme o número de vagas dos partidos. Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. Na TV, a propaganda terá duração de 10 minutos em 2 momentos, à 1 da tarde e às 8h30 da noite. Já no rádio, os horários são diferentes, às 7 da manhã e ao meio-dia. A campanha eleitoral na internet pode ocorrer o dia todo. Não há horário específico para acontecer. Porém, tem uma série de regras que devem ser respeitadas. Para um candidato ou partido ter um site, precisa informar o endereço à Justiça Eleitoral. Além do site, o candidato ou partido podem ter blog, enviar mensagens por aplicativos e ter perfil em redes sociais. Só que atenção, partidos e candidatos não podem pagar por uma propaganda nas redes. O candidato não pode impulsionar conteúdo para criticar adversários, ele só pode impulsionar conteúdos para apresentar as suas ideias. Fiscalize, pense, observe, anote. Faça suas escolhas de forma consciente e sem influências. E o mais importante, vote. Certamente será uma eleição histórica porque o momento que nós estamos vivendo é histórico, então, e a eleição faz parte desse contexto. Glauco, é verdade. E a gente sabe que tem esse momento excepcional aí de pandemia. E, inclusive, os horários para votação vão ser ampliados e isso que é importante que todos saibam. Até a eleição vai acontecer dia 15 de novembro, então ainda tem um tempo até lá, né? Vai ter um tempo também para as pessoas, né, se prepararem, olharem para os seus candidatos e, principalmente, não deixar de votar porque ter medo de ir até a sessão eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral está programando uma série de ações, de cuidados, de higienização e de preparo de todo o ambiente para a votação, o que, né, deixa as pessoas mais tranquilas, né, Glauco? Porque é a campanha da rede social, né? Não tem Sem dúvida nenhuma, até pelo novo normal. Mas as pessoas têm que denunciar os abusos, né? Os candidatos não podem fazer qualquer coisa também pela rede social. Afinal de contas, a internet já não é mais terra sem lei como era há pouco tempo atrás, tá? Mas ontem já começou a chover coisa aqui. Se prepare, prepara o teu também, porque vai ter, olha, candidato mandando coisa. E tem um aplicativo, tem uma possibilidade, que é o sistema Pardal, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Você pode denunciar os abusos ali. Porque, olha, vou te dizer, e a tendência é só aumentar, não é verdade? Até daqui a pouco. Glauco, muito bem, agora 12h51. Preste atenção neste recado. A Amanda está renovada pós-plástica. Ela tinha muitas manchas e espinhas no rosto. Agora está com a pele bem lisinha. Vejam só.
Esse é o resultado do nosso Lift Face. Não é um creme anti-idade, ele é o único no Brasil com comprovação científica e com 20 aminoácidos na fórmula que fazem a troca de pele. Remove rugas, manchas, espinhas, olheiras. A fórmula é forte e garantida. Se você quer se tornar uma mulher linda, com aparência jovem, receber elogios todo dia do marido, namorado, peça hoje o seu Lift Face, porque a beleza começa pelo seu rosto. Faça sua transformação em casa e fique linda, poderosa. Você merece esse cuidado. E mais, só hoje 100 unidades a preço de fábrica. E pedindo um kit, ganha outro kit de presente. Ligue 0800 601 610 5. Muito bem, um abraço pessoal do Lift Face. Olha só, vamos falar sobre a volta às aulas, porque o Colégio Militar aqui de Porto Alegre retornou às atividades parcialmente no dia de hoje. E quem acompanha a volta às aulas por lá é a Luciane Coleman, que hoje está girando pela cidade, trazendo muita notícia pra gente, né, Lu? Pois é, André, estou aqui em frente ao Colégio Militar, aqui em Porto Alegre, aqui no Parque Farroupilha, né? E por enquanto, como vocês podem ver, é tudo muito tranquilo, até porque a movimentação por aqui foi hoje cedo, ali por volta das 7 horas da manhã. Havia muitos estudantes, muitos militares que chegaram até aqui nesse primeiro dia de retomada das aulas, que vai ser muito gradual e escalonado. Aqui do lado de fora havia fitas, marcadores, tudo para evitar aglomerações e manter o distanciamento até a entrada aqui na instituição. Por sinal, ali na porta havia tapete para higienizar os calçados, álcool gel, aferição da temperatura. E nessa semana, André, vai ser uma semana assim de acolhimento, não exatamente de aulas, até porque as aulas continuam de forma remota. Então, eles tiveram uma palestra com o comandante aqui do Colégio Militar. E aí eles tiveram as informações sobre todas as medidas que o colégio tomou agora por causa da pandemia. Por exemplo, as classes, né? Elas agora ficarão a 2 metros de distância uma das outras. As aulas remotas vão continuar em paralelo com as aulas presenciais, além de todos os cuidados e os alertas para os alunos evitarem aglomerações dentro aqui da instituição e fora também, claro. Bom, hoje retornaram então os alunos do 3º ano do ensino médio, compareceram em torno de 85 dos 149 matriculados. Amanhã será a vez dos alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e assim a gente vai ter essa retomada, essa volta às aulas até sexta-feira, né, de todas as demais séries aqui do Colégio Militar. Agora, André, é bom a gente lembrar que essa retomada ela foi muito marcada por uma batalha judicial, não só aqui, como em todo o Brasil, Minas Gerais também, exatamente. Aqui, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral do Estado, né, queria que o Colégio Militar suspendesse esse retorno das aulas, que inclusive pediu mais esclarecimentos, porque o decreto estadual, na verdade, ele só permite a volta às aulas em regiões que estejam em bandeira laranja ou amarela há pelo menos 2 semanas. E Porto Alegre recém entrou em bandeira vermelha, né, agora bandeira laranja, perdão, agora na sexta-feira. Então, a gente tem aí uma polêmica instalada, né? Mas, olha, não é só o Colégio Militar, André. Porque a gente tem as escolas municipais de Porto Alegre que também retomaram hoje algumas atividades. Atividades de adaptação, atividades de apoio e refeição para a educação infantil. As aulas da educação infantil retornam na próxima segunda-feira. Então, a gente tem muita polêmica envolvendo questões jurídicas, né? E também se usou esse retorno do Hospital Militar como uma experiência. Apesar que não dá para ter muito essa experiência, porque a gente sabe que o Colégio Militar é um colégio diferenciado, é um colégio com outro tipo de disciplina também, enfim. Mas os números têm mostrado aí, né, Lu? O pessoal tem que entender que não terminou a pandemia, gente. Não terminou. Né? Os números estão diminuindo? Estão. Ontem mesmo eu ouvi de uma segunda onda já no Amazonas, lá em Manaus. Então, assim, é importante que todos tenham essa consciência desta retomada, mas do risco que ainda é. Então, não dá para a gente baixar a guarda, como se diz. Então, vai ser uma semana de experiência? Certamente vai ser. A gente tem já aí umas imagens de onde é que são, Fê? É de escolas municipais aqui de Porto Alegre. E a gente vê pelas crianças, né? Eles são os pequenininhos, eles têm contato entre eles. É difícil, olha só que bonitinho eles usando máscara. Mas não adianta, é o normal deles. Então, de fato, essas 2 semanas vão ser bastante importantes, né, Lu? Com
Com certeza, né, André? A própria questão do retorno das aulas das escolas municipais aqui de Porto Alegre também foi objeto de muita polêmica na semana passada. A gente teve várias reuniões entre a prefeitura e o governo do estado. E, querendo ou não, as aulas, as atividades, na verdade, de adaptação, de apoio, então recomeçaram hoje, apesar de Porto Alegre recém ter entrado na bandeira laranja, né? E olha, são 289 instituições com educação infantil que podem, então, retomar as refeições, o almoço, o lanche, além dessas atividades de adaptação da educação infantil. E aí, semana que vem, voltam às aulas, a princípio. É verdade. Obrigado, Lu. Mas eu só fico pensando, essa gurizada toda, esses baixinhos aí, eles vão ter uma memória no futuro desse momento que eles estão vivendo, e isso é inegável, né? Eles vão ter muita história para contar. Muito bem, olha só, gente, o Festival de Cinema de Gramado terminou no final de semana. A 48ª edição exigiu uma série de adaptações em meio à pandemia. Quem nos conta mais é o colega Guilherme Fadanelli, né? Ao vivo com informações para a gente, não é mesmo, Guilherme? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Olha, para não perder a tradição de ser o festival de cinema mais antigo em atividade no país, os organizadores fizeram uma série de adaptações. Não teve o desfile de celebridades no tapete vermelho e dentro do Palácio dos Festivais, nada de público ou convidados. O máximo que teve nas poltronas foram músicos que tocaram na cerimônia de encerramento no sábado. Graças à tecnologia, foi possível transmitir a cerimônia pela TV e também pelas redes sociais. Os homenageados dessa edição, como a atriz Denise Fraga e o ator Marco Nanini, gravaram depoimentos que foram transmitidos ao longo do evento de encerramento. Os concorrentes, André, apareceram no telão de forma remota para poder acompanhar o anúncio dos vencedores ao vivo. O Kikito de melhor longa-metragem brasileiro, que é o prêmio mais esperado da noite, foi para o filme pernambucano King Kong em Assunção. Para a organização do festival, o desafio foi cumprido e as medidas adotadas em Gramado vão servir de exemplo para outros festivais que buscam formas de realização em meio à pandemia. Vamos ouvir. Nós ficamos muito felizes com o resultado dessa edição. Gramado é uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul que desconhece a palavra impossível, né? A cidade ela tem servido como benchmark em turismo e também agora na realização dos festivais de cinema. Temos sido procurados por diversos festivais do Brasil e da América Latina. E nós estamos, então, dando esse modelo, passando alguns insights para os nossos colegas, né, dos outros festivais, para que possam também oferecer esse alento ao audiovisual e levar esse entretenimento aos seus públicos, né? Então, estamos muito felizes com o resultado e com a reinvenção do Festival de Cinema. Não dá para parar, tem que se reinventar, né? E esperamos que o ano que vem possa tudo voltar ao normal, né, Fadanelli? Exatamente, foi um desafio esse ano e eles prometem que essa experiência desse ano, André, com experiências remotas de transmissões ao vivo, deve ser implementado no ano que vem. Muito bem. Tá. Deixa eu só, a gente tem mais um tempinho com o Fadanelli? Tem mais um tempinho? Fadanelli, pode dar mais detalhes aí de como foi o festival? A gente vê que o público muito limitado, né? Mas com todos os cuidados aí que se exige. E a emoção das pessoas, né? Porque todo mundo, nesse momento, a gente tem uma história, o nosso festival de Gramado é uma história que, poxa... Oi, Glau. Não, só para lembrar que a área cultural foi talvez a mais afetada, né, pela pandemia, porque não tem como fazer muita coisa sem aglomeração, os shows ficaram proibidos, enfim, a classe artística, inclusive, sofrendo muito, e serve como um alento, realmente. É aquela questão da continuidade, manter a tradição, escrever um capítulo da história. Eu acho que foi muito legal isso aí. E teve outro detalhe, que teve muitas produções foram interrompidas, né? Sem dúvida. A própria história do Sidney Magal, que eu escutei ele numa entrevista dias atrás, assim, espetacular. Que pessoa... a história dele também, que era para o Festival de Cinema, teve que ser interrompida justamente por tudo isso que nós sabemos. Só para se ter uma ideia, os cinemas vão reabrir no Rio de Janeiro, mas os lançamentos eles não foram feitos. O pessoal que for ao cinema, por exemplo, no Rio, vai ver filme antigo. Por quê? Porque parou completamente a máquina, né? E tem muita coisa boa para mostrar. Diga, Fadanelli.
Tem uma curiosidade que o pessoal da organização nos contou, que é o seguinte: eles consideram esse período de pandemia a segunda reinvenção do festival. A primeira foi em 92, com o fechamento da Embrafilme, que obrigou o festival a se abrir para as produções latino-americanas. E agora, esse ano, então, a segunda reinvenção com a pandemia. Tá aí, que bacana. E vamos ver agora o que diz ali, ó. E foi feita essa transmissão de encerramento, Fadanelli? Narra um pouquinho pra gente o que aconteceu. Foi feita essa cerimônia de encerramento, foi transmitida pelas redes sociais, também pela televisão, e todos os concorrentes, André, ficavam de forma remota nas suas casas, mas acompanhando toda aquela expectativa, né, de saber quem seria o vencedor. Aí, aquela imagem que aparece ali... Do cinema? Do cinema, ela faz a gente pensar muito, né? Ao mesmo tempo... Ela impacta, né, Impactante. André? Impactante, exatamente. E aquele pessoal todo que fica ali no gargarejo esperando os artistas passarem para fazer a foto... Esse ano até tinha o tapete vermelho. Não tinha o tapete vermelho. A nossa equipe foi lá para mostrar os preparativos, mas não teve artista passando. Era a gente até conversou com algumas pessoas. Tapete pro Fadanelli. O Fada Neve. O Fada Neve, merece. Essa imagem aí que chamou a atenção, ó. E a iluminação toda dá um charme. Muito bem, tá aí o Festival de Gramado, que esperamos que o ano que vem esteja, né, normalizado. Agora, como disse bem o Glauco, o setor cultural é um dos que mais foi prejudicado e ainda continua sendo, porque aqui em Porto Alegre, eu não sei como é que está a região aí da Serra, Fadanelli, mas agora é que em alguns bares... eles se têm autorização para começar a tocar com todos aqueles cuidados, enfim, como é que está na região da Serra isso? Aqui já tem um pouquinho mais de aglomeração, André, assim, claro, dentro do limite, mas é porque a Serra já vem, né, de um histórico mais recente, de uma sequência de bandeira laranja, né? Mas é claro que as atividades culturais não voltaram totalmente, né? Tem muitos artistas que estão pedindo por essa retomada realmente, e a grande questão que eles estão torcendo agora é com essa questão dos eventos, né, André, que foi anunciado, e que com isso, então, essas atividades também vão entrando nesse ritmo de retorno aí, que envolve todo o setor cultural, obviamente. Isso aí. Obrigado, Fadanelli. E se por um lado, né, o Glauco, se tem tanto cuidado como a gente vê em diversos setores, por outro, o pessoal está achando que o vírus deu no pé e foi embora. Descobriram a vacina, eles estão pensando. Não, tem tanta vacina aí, deve ter descoberto já a vacina, né? Vamos mostrar aquela imagem de novo de aglomeração que teve e perseguição, inclusive. Conta pra gente onde é que foi. Vamos mostrar aí a imagem. Foi em Catuípe, na aí madrugada. Sim, que eu falei Jaguari, Catuípe no lugar de Jaguari antes, né? Por causa disso. Mas vai lá. Isso aí foi em Catuípe, tá? Um motociclista, né, fazendo aventuras no centro da cidade. Se exibindo, fazendo exibições. Com muita gente presente ali nas ruas do centro, porque afinal de contas, cidade do interior, o pessoal vai para o centro da cidade, perto da praça, fica ali tomando aquela coisinha, só que não pode aglomeração, a gente lembra mais uma vez. E esse motociclista fazendo um show à parte, a Brigada Militar foi chamada e aí perseguiu o motociclista, que chegou a cair da moto, mas não parou. Aí, ó, o momento que ele atropela agora, ó, ele sobe na calçada ali, ó, e vai para cima do pessoal. Não foi com lá grandes gravidades, mas teve gente que caiu. Poderia ter sido bem grave. E ele levanta e vou te dizer o seguinte, foi embora de boa, né? Essa moto estava sem placas, o motociclista conseguiu fugir, mas já foi identificado. Por isso que a Brigada Militar espera, a polícia espera que ele se apresente para prestar esclarecimentos. Logicamente, deve ser alguém bem conhecido, inclusive, da comunidade ali, André. Agora, o cara deu um baile na polícia, né? Porque a polícia tentou, fez de tudo com caminhonete, mesmo assim o rapaz conseguiu, ó. Ousado, moço. Gente, ficamos por aqui. Obrigado, Glauco. Obrigado ao nosso telespectador que nos acompanhou. Amanhã nós voltamos a partir das 11h40 e hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.